Tá bom, mas eu quero comentar um pouquinho a primeira leitura, que é lindíssima. O profeta, é um trecho do profeta Jeremias, um trecho das chamadas Confissões de Jeremias. São desabafos que o profeta faz. Eu penso que de todos os profetas, talvez o que mais tenha sofrido por causa da sua missão de anunciar a vontade de Deus foi o profeta Jeremias. E esse capítulo 20, no capítulo 19, ele profetiza porque o povo tinha abandonado a Deus e tinha acolhido os costumes dos pagãos. Sabe qual era um costume que os hebreus, o povo de Deus, tinha acolhido? Sacrificar os filhos. Sacrifícios humanos. Matava o filho e oferecia a uma divindade. E o profeta falava em nome de Deus: eu nunca pedi isso. Imagina! Deus falou: crescei e multiplicai-vos, enchei a terra. Deus ama a vida, criou o homem e a mulher à sua imagem e semelhança, com uma dignidade extraordinária. E os fulanos sacrificando, matando os filhos e oferecendo a uma divindade, a um Moloque. O profeta denunciou esses e outros e falou: se vocês continuarem assim, a cidade será destruída, vocês serão exilados. É um pouquinho antes do exílio da Babilônia, né? Então Jeremias tinha que anunciar destruição, né? Tinha que anunciar o castigo. E um sacerdote pegou ele, o espancou, o amarrou num poste, deixou ele a noite inteira lá amarrado. No outro dia o soltou. E não só bateram nele fisicamente, mas batiam nele moralmente. O trecho de hoje começa: eu ouvi as injúrias de tantos homens, calúnias. Diziam que o profeta era um falso profeta, que só anunciava a desgraça. E como é difícil, irmão, ser caluniado, não ser compreendido, tirar a fama de uma pessoa, difamado, né? O profeta sofreu muito. Eles falam: denunciai-o, denunciemo-lo. Todos os amigos observavam minhas faltas. Talvez ele cometa um engano e nós o pegamos. Sabe quando todo mundo está ali de butuca para que você faça alguma coisa e eles te prendam ou te eliminem? O profeta sofreu muito. É o profeta que mais se assemelha a Jesus Cristo. Mas olha o que ele diz: onde que ele encontrava força para poder ficar de pé e não desanimar? Mas o Senhor está ao meu lado como forte guerreiro. Por isso, os que me perseguem cairão vencidos. O Senhor está ao meu lado como forte guerreiro. Irmãos, nós podemos dizer o mesmo se formos cristãos. Cristo disse: no mundo tereis aflições. Coragem, eu venci o mundo. E depois de ressuscitado, ele disse: eu estou convosco todos os dias, até o fim do mundo. Jeremias falava como um forte guerreiro: o Senhor está comigo. Irmãos, Cristo é um forte guerreiro. Ele venceu a morte, Ele perdoou nossos pecados, Ele derramou sobre nós o Espírito Santo, para que nós não tenhamos medo de sermos cristãos. E quem quiser hoje viver na vontade de Deus, segundo o Evangelho, prepare-se para ser perseguido e criticado. Eu pensava e vejo com alegria famílias numerosas, mas hoje, quantas vezes os primeiros a criticarem, às vezes são os próprios familiares. E às vezes no trabalho, bullying, gozação, quando é uma coisa linda e estão só obedecendo a Deus, aquilo que prometeram no dia do casamento, né?
o padre pergunta: prometes acolher com amor os filhos que Deus vos confiar, educando-os na lei do Cristo e da Igreja? Falam: sim, sim. E depois, na vida prática, não, não. Não queremos filhos. E aqueles que dizem sim e vivem o sim, são criticados por todo mundo. Me lembro quando eu estava na Itália, eu passei umas férias em Veneza, e um casal onde eu fiquei hospedado dizia: padre, aqui estão fechando uma após as outras as escolas primárias, por falta de criança. Isso é um desastre na economia. Criança movimenta o comércio, é o futuro de uma nação que não procria, que não tem filhos, não tem futuro. Agora, na Itália, se dá um subsídio, o governo dá um subsídio para quem tiver mais de 3 filhos, porque estão vendo que o futuro é obscuro. Não vai ter gente para trabalhar, para poder pagar as pensões, as aposentadorias. Irmãos, obedecer a Deus é o melhor em tudo, do ponto de vista econômico, do ponto de vista moral, de tudo. O egoísmo, viver no pecado, viver para si, né, é um desastre em todo sentido. Por isso, coragem, casais, coragem, jovens. Quantos jovens hoje também sofrem bullying na escola por terem uma atitude cristã, por saberem que são da igreja? Quantos só? Por isso, vocês pais têm um papel muito importante de ajudarem os filhos a não terem medo de sofrer um pouquinho. Porque Jesus disse: é uma honra sofrer por causa do Evangelho. Se eu sofro por causa dos meus pecados, não tem mérito nenhum. Estou sofrendo porque eu fiz alguma coisa de errado. Mas se eu sofro por fazer o bem, por ser cristão, posso me alegrar. Grande é a vossa recompensa nos céus. Por isso, irmãos, essa palavra é maravilhosa. E continuando aqui no Jeremias, né, ele faz um pedido, ele reza: ó Senhor dos exércitos, que provas o homem justo e vês os sentimentos do coração, rogo-te, me faças ver tua vingança sobre eles. Ele pede que Deus faça justiça, não é um pedido ruim. Ele está sofrendo, ele sabe que ele tem razão, que é Deus que está mandando ele falar aquelas coisas, porque Deus ama os homens, não quer que ninguém se perca. Então ele pede: eu espero ver, rogo-te que me faças ver tua vingança sobre eles.